E sobre profecias, Daniel? Cara, a gente tava. Antes da gente começar aqui, eu te falei que eu fiquei sabendo do Sim. tal do relatório lá, AI 2027, que basicamente fala Sinistro. que morremos em 2030. Não é isso? 27 já começa a ficar feia a coisa. Né? Então, e tem uma parada interessante sobre esse relatório, que eu queria muito ouvir o que você tem pra falar sobre isso. Cara, a princípio, em 2027, a gente começa a ter a emergência ali das inteligências artificiais super inteligentes, a AGI e tudo mais, ou como quiser chamar. Cara, e uma das coisas que propõe ali nesse relatório, que é um relatório embasado, eu fui ver, cara, é um relatório assim, tem os caras que escreveram são embasados, os caras estão prevendo baseado no que está acontecendo, ou seja, bilhões continuarão a ser injetados e tudo mais na pesquisa. Então, assim, não é uma loucura, talvez, no máximo, se a gente for levar que aquilo ali vai acontecer mesmo, pode ser que não seja de 27, seja de 28, ou qualquer coisa assim, porque a grana, de fato, continua sendo investida e tem um monte de questão geopolítica sobre como fazer essa inteligência artificial, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da China, porque né, ninguém vai querer deixar o outro passar à frente e tudo mais. Mas uma das coisas que acontece lá é um período, cara, que me lembra muito uma parada que tá na Bíblia ali, que é um período de, a humanidade vai ficar suave, sabe? A inteligência artificial e tudo isso, todo aquele mundo novo, ele meio que traria paz pro mundo, né? E a gente ia ficar suavão. Quem já leu ou quem já ouviu falar das profecias do Apocalipse, sabe que isso daí esse aí não é nem o começo do fim, esse é o fim de fato, Sim. não é? Assim, do ponto de vista bíblico. Com certeza. Né? Mas o que tu viu esse relatório? Pô, 71 páginas, Pois tô dentraço. Daniel Cocotello, Cara, o autor. O autor principal, tem outros caras, né? Que era da OpenAI. Então, depois... Lá eles usam outro nome, Open Brain, eu acho. Qualquer coisa assim, pra não... Só para dar uma não tomar ali um processo. Isso, né? Importante também. Depois, é importante contar por que ele saiu da OpenAI, que tem tudo a ver. Então, antes da gente entrar lá, por que ele saiu da OpenAI? O pessoal não falou aí, não? Antes? Não, fala você. Vambora. É que o Rock, família, não sei se você tá assistindo esse episódio completamente fora de contexto, mas essa semana aqui foi o primeiro assunto que o Rock tocou no episódio. Mas, porra, eu quero ouvir... Vamos então, porque vou contar com um sabor carioca. Boa, Cara, primeiro que Elon Musk, junto com o Sam Altman, decidiu criar a OpenAI para fazer uma inteligência artificial segura e open source. Por isso que é OpenAI, código aberto, sem fim lucrativo, segura, garantindo que não vai exterminar a humanidade. A gente não pode esquecer que em 2014, Elon Musk falava coisas, por exemplo, uma palestra que ele deu no MIT, lembrando... 99% das coisas que eu falar, você vai achar que eu estou inventando. Por favor, pesquisar. Faça a sua pesquisa, eu vou te dar algumas dicas de pesquisa. 2014, ele deu uma palestra no MIT e ele falava assim, inteligência artificial é igual uma invocação demoníaca. A galera vai achar que é bobagem. Bota na internet, Elon Musk, summoning demon, porque tá em inglês, né? E não é invoking, é summoning. Summoning demon, eu sei que você manja de inglês. Você vai achar essa palestra. E ele falava... Sabe aqueles filmes que o cara vão pra uma casa no lago e aí eles brincam, não tem nada pra fazer, vamos invocar um demônio, faz um pentagrama. E aí alguém fala assim, pô, mas não tem risco de dar zebra isso não? Ele falou, não, é tranquilo, só que aí o demônio mata todo mundo. Sempre dá zebra, invocar um demônio e não vai dar zebra. Senão não tinha filme também, né? Tinha acontecido com a zebra, né? Aí então ele falou, inteligência artificial é isso aí. A gente tá construindo, achando que tá tudo tranquilo, vai matar todo mundo. Então nessa época, 2014, ele tava com essa mentalidade, cara... Isso aí vai dar zebra, vai dar zebra. Então ele diz que motivado por isso, ele decide investir numa empresa que tem essa proposta de fazer uma inteligência artificial segura. Só que aí, cara, o Sam Altman, ele é um cara que começou a ter uma série de problemas nesse sentido. Ele era, segundo os caras que saíram da empresa. Por que eu falei os caras? Tem o outro que é o Ilya Sutskever. Não era transparente, mentia nas reuniões, não era honesto. Começou a galera perder a confiança nele. Isso porque será que é porque ele queria muito que aquilo ali fosse pra frente de qualquer jeito? Exatamente por isso, né? O Daniel Cocotello, que é esse do IA... Não. 2027, AI 2027. AI 2027. Facinho de achar, você botar isso. Facinho mesmo. Muito fácil. Foi o que eu coloquei no Google. Aí vem um PDFzão de 71 páginas, bonitão, legal pra caramba. Dia 3 de abril, se não estou enganado, foi o lançamento. Então, só voltando um pouquinho para a gente entender como é que a gente chega nisso, a gente tem que entender que essa empresa ela é criada
para, ao contrário das outras empresas, ser uma empresa que vai garantir que a inteligência artificial não vai exterminar a humanidade. Beleza. Só que aí, meus amigos, chega nessa época que o Sam Altman ele tá tão assim, estranho, misterioso e escondendo as coisas, que o Ilya Sutskever, que é o gênio da parada, ele, junto com o conselho, eles demitiram o Sam Altman. Ele falou, não dá mais, demitiram o cara. Só que aí, depois de uma semana, ele foi reintegrado ao conselho. Nessa época, esse Ilya saiu fora, falou, não quero mais. Em 2020, ele saiu do conselho, depois de 2024, ele saiu da empresa. Foi mais ou menos nesse clima que o Daniel Cocotello também chegou, porque ele trabalhou na empresa de 2022 a 2024. E ele foi para lá na área da análise de risco. Ele é um filósofo, ele não é engenheiro, não é programador, ele trabalha bem nessa área de governança mesmo, é o responsável por isso. E ele era um cara que ficou famoso prevendo o futuro ou prevendo tendências. Em 2021 ele falou, ó, daqui de 21 a 25 vai acontecer isso, isso, isso. 90% ele acertou. Aí ele ficou famoso, falou, pô, esse cara é bom, esse cara enxerga. Aí puxaram ele para o ChatGPT ou para OpenAI para fazer isso. Falar, pô, nos ajuda a entender para onde está indo para a gente organizar o caminho. Só que ele começou, assim como o William, o outro cara que saiu, ele falou, cara, não tá legal. Vocês estão colocando o business ou a competição na frente da segurança. Não é o propósito da empresa. O propósito da empresa era código aberto, segurança e sem fim lucrativo. Tanto que o Elon Musk saiu da empresa e hoje ele está processando a OpenAI e o processo é meio estranho, é meio engraçado. A confusão é obrigar a OpenAI a tirar do site deles esses critérios. Somos open source, somos sem fim lucrativo. Ele quer que tire, porque não é verdade. Não é mais. Porque não é mais. Então tá tendo essa briga judicial aí. É claro que tem um monte de encrenca. O New York Times está processando também a OpenAI, porque a OpenAI pegou material com direito autoral para treinar a inteligência artificial. Se você quiser ir um pouco além da coisa ficar mais estranha, Sushir Balaji era um gênio de origem indiana, e esse cara foi o cara que deu uma entrevista para o New York Times falando, ó, eles estão usando material de vocês aí, ó, com direito autoral. Poucas semanas depois, esse maluco apareceu morto no apartamento dele. Super esquisito isso aí. Esquisitaço. Se você olhar o dossiê do negócio, o apartamento está fechado, até a última vez que eu olhei estava fechado. A polícia não deixou ninguém entrar. A parada ficou lá largada. Uma galera entrou, mexeu nas coisas, depois saiu. Então a história é altamente estranha. A câmera não funcionou no dia, o HD sumiu. Então, esse cara que escreveu esse documento, ele falou, cara, quando eu cheguei para eles e falei, vou sair fora, porque eu não quero participar disso, que isso aí vai dar merda. Ele falou assim, os caras falaram, olha, então você vai ter que assinar aqui um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement. Você vai ter que assumir... Que é para não falar para os outros o que acontece Isso. ali, ele fica... Você não vai falar nada. Aí ele falou, não vou assinar não. Os caras falaram, beleza, então a gente vai meter uma multa de $2 milhões de você. Aí ele falou, pô, aí tu me quebra, né? Aí ele falou, pô, isso era 85% do meu patrimônio, né? Aí ele falou, quer saber? Mete a multa aí. Ele assumiu a bronca. Só que ele fala, nas entrevistas, ele deu uma entrevista antes de ontem para o New York Times. Ele falou, cara, mesmo eu não tendo assinado, eu tenho medo de falar essas coisas. Ele não diz por quê, né? Que o já bateu a bota aí. O outro ali já sumiu. Entendeu? Né? Então o Sam Altman é um cara muito estranho. Se você quiser ir já para o Curupira e para Mula Sem Cabeça, a irmã do Sam Altman, dizem que ela tem um problema psiquiátrico, parece que tem mesmo. Ela diz que ele abusava dela. Caralho. A infância inteira. E ela foi expulsa da família e tal. Ela já foi garota de programa e tal. E não sei se ela dirige Uber, um negócio assim. Uma família bilionária, a mulher lá tendo que trampar lá no Salve-se Quem Puder, né? Então a história desse Sam Altman é muito estranha. Então esse cara que escreve esse documento, o AI 2027... ele é um cara que sai da empresa numa situação estranha, porque ele ficou preocupado, e é um cara que é conhecido por acertar previsão de tendência. Começa assim. Aí vamos linkar com a Bíblia lá. A Bíblia diz que quando falar em paz e segurança, virá repentina destruição.
Então, quando tiver todo mundo cantando lá com o Michael Jackson, We Are the World, Aham. we are... Com o Michael Jackson robô, né? Vestido como Michael Com Jackson, certeza, agindo como Michael Jackson, holograma, sei lá. cantando como Michael Jackson, né? E George Michael, aquela Com galera tudo todos os isso, anos é. 80, né? Cara, quando o nego estiver cantando assim, Uhul, Paz na Terra, os caras vão estar cantando e quem conhece Bíblia tá fugindo para as montanhas, né? Os caras, corre, galera, que é agora. Então a Bíblia diz que o anticristo ele vai estabelecer um acordo de paz de 7 anos, só que esse acordo vai ser interrompido na metade, 3 anos e meio, e ali ele vai se revelar como o filho da perdição mesmo. É mesmo? Assim, essa parte eu não lembrava, que na metade Na seria... metade, é. Então, é muito doido, porque casa certinho com toda essa história aí, né? Se você fizer umas 2027. continhas de bar ali, né? 9 fora e tal, Isso, você vai chega dar nisso merda. aí. Pois é, tá. 2030 pode ser 2030 e meio. Pode ser também. Pode ser. Então, a galera que conhece Bíblia de verdade, eu acho que eles ficam com mais receio quando eles ouvem falar de paz do que quando eles ouvem falar de guerra. Entendi, Porque sim. eles sabem que quem vai chancelar a paz global vai ser o falso Messias, né? Porque o anticristo é o falso Cristo. Então, um cara que vai parecer o Cristo, vai falar de paz e tal. E a Bíblia diz alguns critérios. Estabelecer paz entre Israel e Palestina e ajudar a construir o terceiro templo em Jerusalém. Tem uma galera muito empenhada em fazer isso. Até o novo Papa, né, o Leão XIV, Donald Trump está voltando com os acordos de Abraão, aí, trazendo a Arábia Saudita para dentro. Donald Trump, na visita ao Oriente Médio, visitou a Casa de Abraão. Por que é a Casa de Abraão? É um templo ecumênico que reúne todas as religiões abraâmicas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Então tem templos dessas 3 religiões e simboliza a religião única global, que é algo que a Bíblia insinua que o anticristo vai fazer também. Um governo único global, religião única global e talvez uma moeda única global também. Que é essa fase da paz, da abundância, da inteligência artificial.